Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o João, sejam muito bem-vindos ao canal. E hoje vocês devem reparar que eu tô aqui num ambiente um pouquinho diferente do que é usual, mas é porque hoje eu estou aqui nos estúdios do A Nossa Voz Cast. Estou aqui com o Júnior. Muito obrigado, Júnior, pela participação hoje. De nada, as ordens. Então, eu resolvi usufruir da estrutura para gravar um vídeo com perguntas que eu falei assim pro Júnior. Júnior, se você tivesse 5 perguntas para fazer a um biólogo evolutivo, o que é que você perguntaria? E daí ele topou e a gente fazendo essa collab aqui. E vamos ver no que dá, então, esse vídeo. As perguntas eu garanto são boas, as respostas eu não sei. Nem tanto. Eu vou fazer uma introdução só para as pessoas entenderem por que eu selecionei essas perguntas. Eu assisti uma série, até a gente poderia pedir assim um patrocínio, né? Poderia, né? Paga nós, Netflix. Mas eu assisti uma série que eu gostei bastante, assisti mais de uma vez, inclusive, que é a série A Vida no Nosso Planeta. É uma série do Netflix, são 8 episódios. E volta a 4 bilhões de anos na Terra, né? O surgimento do nosso planeta, todas as indas e vindas do planeta, até ele chegar num estágio de equilíbrio, né? E ali várias coisas me surgiram de dúvidas e alguns momentos da própria série eu comecei a pensar, esse aqui é o período que o João estuda mais, enfim, que é vocês são mais focados no Permiano, né? Isso, Permiano-Triássico. Então eu já vou direto à primeira pergunta, né? Porque a série centra muito o seu esclarecimento, a sua ordem cronológica nesses 5 grandes eventos de extinção em massa da história da Terra. Qual é a minha dúvida, né? Se este é um número de consenso absoluto na ciência ou se existem outros eventos que poderiam entrar nessa lista de grandes extinções e o que diferencia tecnicamente uma oscilação comum da biodiversidade de uma verdadeira extinção em massa. Então, na verdade, assim, consensual, tem as que a gente chama que são as Big Five, que são as 5 grandes extinções. Que agora eu vou tentar lembrar em ordem, se eu não lembrar eu coloco aí na tela, mas a gente pode pensar em Ordoviciano, Devoniano, final do Permiano, daí tem uma no finalzinho do Triássico também, e tem a mais famosa de todas, que é a do Cretáceo terminal, né? Que é a do asteroide e tudo mais, todo mundo lembra. Essas são as Big Five. E já respondendo um pouco a parte da segunda pergunta, a gente considera geralmente como se fosse a magnitude do evento, né? Então, se a gente postando num gráfico, assim, plotando num gráfico, ao longo dos milhões de anos, eventos de extinção, então assim, de 10 em 10 milhões de anos, vamos sei lá, quanto caiu a diversidade de determinado grupo, e você vai tabelando, você vê que tem quedas, aumenta a diversidade, cai de novo, fica oscilando, né? Às vezes tem um evento, sei lá, de 40% da vida na Terra se vai das espécies, né, de vertebrados, terrestres e tudo mais, ou até de organismos marinhos, depende como você mede, isso muda também a intensidade da extinção. Se você mede em bichos terrestres, você mede em marinhos, isso é uma sutileza que tem. Mas o que se concorda meio arbitrário é que, assim, 75% é um número para dizer assim, foi uma grande extinção em massa. Então, começa daí. Então, imagina, 75% das espécies onde se classificam desapareceram. As Big Five. Isso, exatamente. E 75%, mas também não pode ser 75% ao longo de 50 milhões de anos. Tem que ser concentrado no intervalo de tempo curto. Então, é a magnitude... abrupto, então. Isso, relativamente abrupto. Porque em termos de geologia, isso ainda pode... Em termos geológicos, isso ainda pode durar alguns milhões de anos, né? Mas a gente tem extinções que são muito abruptas. A extinção do Cretáceo final é extremamente abrupta. Ela deve ter durado, sei lá, no máximo centenas de milhares de anos, né? A do Permiano já demorou um pouquinho mais, que envolve a questão de magma e lava e vulcanismo, então pode ter demorado um pouquinho mais, mas ainda assim não foi 50 milhões de anos, né? Então a gente considera a magnitude, a gente considera o tempo, então portanto está tendo um turnover, né, uma mudança de fauna, então a gente está falando em taxa de mudança de fauna, então taxas de extinção, né, muito mais altas do que em tempos normais, vamos dizer assim. E também não vale muito a gente roubar e falar assim, foi 90% da vida extinta na América do Sul. Mas não vale, tem que ser global também, né? Então, algo que tem uma magnitude tremenda, não só
localmente, mas no planeta inteiro, então tem que ser um evento mais ou menos global, e tem que ser a taxas elevadas de extinção, para a gente poder considerar como sendo uma grande extinção em massa, diferente da background extinction, a extinção de fundo que acontece. Eu acho que eu respondi mais ou menos a sua pergunta? Tem algum aspecto ainda que não... Na verdade, nas minhas pesquisas, quando formulando as perguntas, alguns chegam a especular uma sexta extinção, mas... A de agora. Não essa... Ah, tá. De agora. Ou a sétima, então. Mas uma sexta extinção registrada, mas bem no iniciozinho do planeta, que alguns não consideram aquele como... Snowball Earth, a Terra Bola de Neve e tudo mais, tem isso também, mas tem no próprio Jurássico, se eu não me engano. É discutido no período Jurássico, acho que no meio do Jurássico, não vou lembrar agora, mas enfim, sempre em meio de período, por exemplo, tem os bichos que o Matheus estuda, por exemplo, né? Para quem não entendeu o contexto aqui, o grupo aqui do laboratório da Unipampa, né? Trabalha essencialmente com Permiano e Triássico. Eu trabalho com Permiano, o Matheus também. E tem os bichos do Guadalupiano, que o Matheus trabalha, que são os dinocefálios. Eles existem só naquele período ali, e quando eles param de existir, é bem num período que as pessoas suspeitam que pode ser uma extinção também considerável. Então, vai depender do nível, e tem coisas que são debatíveis, assim. Passíveis de debate. O fato é que o planeta, nesses movimentos que fez de busca de equilíbrio, em dados momentos ele extinguiu mais, em dados momentos ele extinguiu menos. A extinção sempre esteve presente, isso é um fato. A única certeza que temos é que seremos extintos. Essa é a única garantia que eu posso dar. Mas a intensidade é que varia. Do sexto. Vocês que... A gente está numa sexta extinção agora, né? Então é melhor tomar cuidado aí. Né? Eu lembro quando a gente fez a entrevista, a primeira conversa que a gente fez, tu mencionou isso aí, né? A história já nos ensina que mexer com carbono não é legal. Não é legal. Extinção do Permiano, mexer com carbono. Então, beleza. Tinha algum outro... esse aspecto de... Tem umas que são... Que a gente consegue distinguir. Se realmente eram 5, pelo que eu entendi, existe consenso. E o que determina é a magnitude. Isso, a magnitude, no mínimo 3/4 a duração, a taxa. Perfeito. E a abrangência. E outra coisa também, a reestruturação dos ecossistemas. Porque não pode ser algo que foi uma mudança gradual de ecossistema. Na verdade, é algo que veio e tirou o tapete de baixo e derrubou os ecossistemas. Então, é um caos mesmo, assim, para ser considerado uma extinção em massa. Muito bem. A segunda pergunta que eu separei é: muitas pessoas ainda têm a ideia de que a evolução é uma progressão linear. Não? Como se os organismos estivessem sempre melhorando em direção à perfeição. Por que a metáfora da árvore é mais correta que a da escada, e por que ainda existem organismos simples, como bactérias e esponjas, que não mudaram quase nada em milhões de anos? Essa pergunta é bem interessante, porque ela está num contexto que é talvez uma das perguntas mais frequentes, né, que a gente recebe. Principalmente pelos contestadores da Isso, da teoria exatamente, evolutiva. né? Por que a mosca continua sendo a mosca, a bactéria continua sendo a bactéria? Então, se a gente for olhar em termos estatísticos, a vida, essencialmente, ela é microbiana. Disso não temos dúvida. A maioria das espécies são microbianas. A gente olha para o nosso grupinho de seres multicelulares e acha que nós somos muito especiais, mas se você pegar durante toda a história da Terra, fizer uma distribuição, digamos assim, da complexidade, a moda vai ser a vida bacteriana unicelular. Quando eu assisti essa série, me deu vontade, porque tem um detalhe importante que eu nunca tinha observado, nunca tinha lido nada a respeito, inclusive, confesso. Mas eu recomendaria as pessoas a saudarem bastante o líquen. Tem que saudar muito o líquen. Saudem o líquen. Exatamente, porque foi o primeiro movimento de saída do oceano para a ocupação da Terra, né? Achei bem interessante. Aí eu já tá fora da minha... Da minha alçada. Do meu conhecimento. Mas, enfim, essa questão do porquê ainda existe seres como as bactérias é simplesmente porque funciona muito bem. Tem funcionado nos ambientes em que elas vivem há muito tempo. Então, se funciona bem, não muda. A vida é meio conservadora nesse sentido. A vida, geralmente, ela muda quando você encontra um novo contexto. E aí, é aquela coisa. Um ramo que estava funcionando, continua funcionando como estava. O outro deriva, muda. E aí vira outra coisa. Então, o momento que passou a ter multicelularidade no planeta, não é todas as linhagens de unicelular falam, não, isso aqui é bom, temos que fazer todo mundo. Não, seguiram suas vidas, digamos assim, enquanto linhagens. E aquele ramo,
inclusive por uma peculiaridade. Por exemplo, quando surge o sexo biológico, né? Isso predispõe, tem uma hipótese muito legal do Steve Stanley, dos anos 70, se eu não me engano, em que ele explica por que a razão de existir os organismos sexuados, que é essencialmente uma armadilha. Eles se formam o sexo biológico de forma acidental, só que ele tem um efeito colateral, que é essa tendência de fazer novas linhagens de espécies. É mais comum você formar pacotes reprodutivos isolados entre espécies sexuadas do que espécies assexuadas. Se é assim, portanto, você espera maior taxa de produção de novas espécies, não estou falando de indivíduos, novas espécies, em organismos sexuados. E isso meio que não consegue reverter. Tanto é que toda linhagem de organismos sexuados, eles vão ter alguma pequena linhagem que derivou ali para voltar a uma condição assexuada, mas você vai ver que ela não é muito diversa. Ela é sempre algo que se adaptou a algo muito particular dentro daquela grande linhagem que aderiu ao sistema sexuado de reprodução. Isso é bem interessante porque mostra que todo esse produto, os metazoa, os animais como nós somos, os eucariotos, ele é meio que um subproduto acidental nesse sentido de formar pacotes que formam outros pacotes, que formam outros pacotes. E assim, seriam os ramos, no caso. Isso, você vai criando ramos e esses ramos eles vão se diferindo. É muito difícil as bactérias conseguirem, digamos assim, uma bactéria ficar com uma morfologia completamente diferente de outra bactéria se elas estão o tempo inteiro interagindo, trocando genes, sabe? A bactéria não tem um isolamento reprodutivo que nem organismos sexuados vão ter. Então, nesse sentido, elas não conseguem se diferenciar tanto quanto os organismos multicelulares sexuados. Então, isso explica um pouco da diferença. Mas as bactérias, ainda assim, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado quando dizem que elas não evoluem, né? Não, elas evoluem o tempo inteiro. Aliás, o processo evolutivo do planeta é constante. Constante. E aquela coisa, a evolução, se a gente fosse sumarizar, é mudança. Então, por exemplo, a bactéria está sussa, vivendo a vida dela muito bem, lidando com açúcar. Açúcar, a glicose está ficando muito escasso. Tem sucrose à vontade. De repente tem uma variação que consegue se alimentar de sucrose, ela vai se tornar mais comum. Beleza. Muita sucrose, todo mundo está feliz. Por alguma razão mudou o ambiente, não tem mais sucrose. Volta para a glicose. Não tem problema, isso é evolução do mesmo forma. Não é retroevolução, não é involução, não é desevolução. É simplesmente evolução. Então a vida vai traqueando, ela vai tentando, seguir a mudança no ambiente, ela muda de acordo com o ambiente. Se é bom se alimentar de glicose agora, vamos para a glicose. Se é sucrose, vamos para a sucrose. Depois volta, vai e volta. E às vezes fica oscilando e não chega em lugar nenhum, né? Mas então, por que a árvore é uma metáfora melhor? Porque ela permite justamente, principalmente nos organismos sexuados, ver esse padrão, que é o padrão de conectividade entre todas as espécies vivas na Terra hoje, que é gerada pelo padrão de descendência com modificação. Então, todos os seres vivos hoje, eles descendem de um único ancestral em comum, e a partir desse ancestral é que se derivou toda a diversidade de vida que a gente conhece, sexuada ou não, toda a vida que a gente conhece, as evidências apontam que derivam desse ancestral, o Last Universal Common Ancestor, que é o LUCA, que se abrevia. E a árvore, ela permite a gente entender melhor quando você está falando, por exemplo, num contexto mais específico, de linhagens. Então, quando a gente está falando da nossa linhagem, não é que o Homo erectus deu origem ao Homo tal e o Homo tal deu origem ao Homo sapiens em uma linha reta. Não. Na verdade, tinha um ancestral comum. Esse ancestral comum, uma população se destaca, se diferencia e aí deu origem ao Homo sapiens, por exemplo. Não precisa que essa população inteira se transforme, que nem linearmente se transforme numa outra espécie. Tem um debate acontecendo nesse exato momento sobre a questão do cruzamento entre Neandertais e Homo sapiens também, né? Isso aconteceu. Por quê? Porque uma espécie não vira outra. No sentido de transformação. Uma população se diferencia da espécie ancestral e vira outra coisa. Mas elas coexistem no tempo, certo? Tanto é que se a gente volta aí 300 mil anos atrás, 200 mil anos, nem precisa voltar tanto, a gente tinha várias espécies de hominíneos da nossa linhagem convivendo ao mesmo tempo. E nenhuma era necessariamente uma progressão linear. Outra, competidora. Às vezes até poderia ser.
O que é interessante, sei lá, eu não vou lembrar agora exatamente, aliás, mas... eu vou até suprimir essa competidora, porque a competição é que faz a evolução também, né? Também. Então, a gente tem isso, essa convivência, e pode ser que uma fosse ancestral da outra. Mas o que, só mais uma vez, reforça. Uma espécie não vira em massa outra espécie. É um processo gradativo. É um processo, além de ser gradativo, ele é gradativo no contexto geracional normal da gente. Mas de um ponto de vista geológico, ele é muito rápido. Então, você tem uma espécie aqui, vamos pensar o seguinte, a tal da ideia do equilíbrio pontuado. Você tem uma espécie de ancestral primata, beleza? Ele está lá vivendo sua vida, está muito bem adaptado. Uma pequena população se destaca, foi viver em qualquer lugar isolado. Lá tinha outras condições, se derivou, se modificou, se adaptou àquele lugar, beleza? Em, sei lá, 100 mil anos, 200 mil anos, 300 mil anos. Mas a outra espécie ancestral, ela existiu por 300 mil anos, 500 mil anos, e essa outra surgiu e elas foram convivendo. Então, se eu colocar isso na escala geológica, a origem dessa espécie se torna extremamente abrupta, né? E perceba, ela pode ter se diferenciado, voltar para o lugar geográfico de seu ancestral e elas coexistirem, sem problema algum. Então, a gente tem que cuidar também quando a gente olha as escalas para poder diferenciar se a evolução é gradual ou não. Ela é gradual no sentido generacional de uma geração para outra, ela é bem gradual. Agora, se a gente considera a escala de tempo geológico da média de existência de tempo das espécies, aí ela já é um pouquinho mais aos saltos, no sentido não brusco, mas no sentido de que o que é 100 mil anos numa escala de 4 milhões de anos? É um tempo curto, né? Então, essencialmente, é só uma fraçãozinha. Isso, é a ideia do equilíbrio pontuado, que eu acabei misturando aí, porque a ideia da árvore do equilíbrio pontuado, elas se casam muito bem. Tem um vídeo sobre isso, tem a entrevista no canal com o Niles Eldredge, que é o cara que teve a ideia, inclusive. Pergunta número 3, João. O termo elo perdido é muito famoso na cultura popular, mas os cientistas raramente o usam. Como a paleontologia lida com as lacunas no registro fóssil e como vocês conseguem afirmar que um animal é uma forma de transição entre dois grupos totalmente diferentes, como peixes e anfíbios ou dinossauros e aves? Uhum. A gente pode pensar, por exemplo, do ponto de vista ecológico anatômico. Não sei se você já viu aqueles mud skipper, que eles são uns peixinhos que eles conseguem andar muito bem fora d'água, eles meio que caminham mesmo, assim, dão uns pulinhos bonitinhos. Uhum. Ecologicamente, eu posso pensar que aquilo é um bom exemplo de como seria um transicional entre um peixe tradicional e um tetrápode terrestre, né? Então, mas perceba, ele não é, obviamente, o ancestral que deu origem a todos os bichos terrestres que a gente conhece. Então, posso pensar, ecologicamente, ele é transicional nesse sentido, certo? Mas eu também posso pensar no sentido mais puro da coisa, anatômico mesmo. Então, quando você constrói as filogenias, que são nada mais do que um resumo da história evolutiva de determinadas linhagens, você tem padrões. Então, você vai ter um grupo dentro de outro grupo, dentro de outro grupo. E você, quando mapeia as características e os estados, né, as diferentes versões das características nessa árvore, você vê que aqui surgiu a nadadeira lobada, que tem ossos. Um pouquinho mais para frente, você vê que um outro grupo, né, então um subgrupo dentro desse grande grupo, desenvolveu uma modificaçãozinha, desenvolveu um pulso. Então, você vai alinhando. Então, se eu pegar um peixe que tinha nadadeira lobada, como, por exemplo, se eu não me engano hoje, o Sarcopterygium, o selacanto, por exemplo, né, tem nadadeira lobada, os peixes pulmonados, e eu pegar esse aqui, que já tem algo que é um pouquinho mais braço, parece mais um braço, e eu comparar com uma salamandra, esse organismo que está no meio aqui, ele é transicional. Mas ele não é necessariamente um ancestral direto. Ele pode ter sido um ramo colateral que teve suas próprias adaptações, adaptou, se estabilizou, mudou para alguma coisa, mas eu ainda posso, ainda assim, pensar assim, essa característica aqui, ela é transicional entre o estado ancestral e essa condição derivada mudada que eu conheço. E isso acontece o tempo inteiro, tá? Uma outra questão também. Às vezes, um ramo desse grupo grande que tu citou, ele evoluiu mais rápido. Uhum. E, por conseguinte, ele passou a ser o dominante. Uhum.
E ele pode ser o predador desses que estão transicionando. Sim, também. E isso pode também estagnar a evolução desses que estão em transição. Ou estou viajando a pensar assim? É legal pensar nesses termos, porque o que acontece muito, às vezes, é que uma linhagem, ela retém umas características ancestrais, mas por alguma razão, talvez até biológica, a gente não sabe explicar. Os selacantos, eles têm uma determinada diversidade, tiveram ao longo do tempo geológico, mas é pouca. Sei lá, se conhecer 50 espécies de selacanto, talvez seja muito, eu não sei, tá? Também tô meio que chutando aqui, com base em trabalhos que eu já li há muito tempo. Mas certamente, o grupo, outros grupos, como o nosso grupo, tem uma porrada de espécies. Então, por alguma razão biológica, aquele grupo acabou especiando menos, formando menos espécies. E o que acontece? Quando você dura muito tempo, mas você forma pouca espécie, e outro grupo forma muita espécie, mas também tem uma taxa de extinção muito alta ao longo de milhões e milhões de anos, você elimina todos os transicionais. Aí fica uma coisa bizarra comparada a outra. Parente vivo mais próximo das baleias, dos cetáceos, é o hipopótamo. Mas por que parece absurdo? Porque todo o meio, digamos assim, todo o interim, que na verdade não era um meio, não era um interim, eles estavam vivendo sua vida, eles eram tão evoluídos quanto nós somos hoje, quanto as baleias são e quanto os hipopótamos são, né? Mas devido a gente olhar, digamos assim, após o fato ocorrido, como já ocorreu a extinção deles, a gente fica com essa grandíssima lacuna entre uma baleia azul e um hipopótamo. Você olha para aquilo, como é possível? Mas quando você olha para o registro fóssil, tá lá toda a transformação, você consegue rastrear. Então, um organismo ele é transicional, não no sentido que ele vai ser exatamente no meio, mas é que ele vai reter características ancestrais e características mudadas, que a gente chama de derivadas, que num padrão de organização filogenética, você consegue ver como ocorreu a mudança de um estado ancestral para um estado derivado. E a gente conhece isso muito bem. No laboratório ali tem ótimos exemplos. O maior exemplo é os dinossauros e as aves, né? Dinossauros e as aves. Você tem um exemplo, né, que aí já é fora do laboratório, né? Mas os dinossauros e aves é uma das transições mais bem conhecidas, né? Os dinossauros não só deram origem às aves, né? As aves são dinossauros elas próprias. Justamente por conta da definição do termo, né? Mas sim, o registro fóssil das aves é uma coisa absurda. Você consegue ter muito bem, você sair de um terópode generalizado bípede para uma coisa com a cauda extremamente curta e sem dente e que voava. Passou a dominar os ares. Passou a dominar os ares. Muito legal. E é curioso, porque isso volta um pouco. Não tem imperfeição. Porque as aves, o Tiranossauros, quando existiu, há 66 milhões de anos, já tinha ave. Já. Então, não precisou todos os dinossauros antigos serem extintos para surgir ave. Não, elas surgem no Jurássico. Os mamíferos também já estão no Jurássico. Já estavam ali no Jurássico também. Tá. Mas não era uma espécie dominante, né? Que eles passam a chamar de as dinastias, né? Isso, não era uma dinastia. Pergunta número 4, João. Se a seleção natural molda os seres para serem eficientes em seus ambientes... E desculpa na tua resposta, essa última agora que tu deu, obviamente me lembrei do ensinamento máximo de Darwin, que não é o mais forte nem o mais esperto, mas o que melhor se adapta. Isso. E dá pra gente observar isso no nosso cotidiano, quantas pessoas têm dificuldade de adaptação, né? Na nossa própria espécie. Então, assim, é por isso que vai se formando os ramos. Penso eu, né? Os que têm mais dificuldade de se adaptar vão ficando um pouquinho mais para trás no processo evolutivo. Se a seleção natural molda os seres para serem eficientes em seus ambientes, por que ainda carregamos bagagens inúteis como o siso ou o cóccix nos humanos ou os ossos de pelve em baleias? A evolução pode ser considerada um processo de improviso ou uma gambiarra biológica em vez de um design planejado? Ela é ambas. Ela é tanto um designer, a seleção natural é o designer que as pessoas estavam procurando há tanto tempo, né? Tanto é que tem um cara que escreveu, não vou lembrar o nome dele agora, mas ele escreveu algo essencialmente assim: o darwinismo, disfarçado como inimigo, se revelou um grande amigo. Porque passou a explicar o design que a gente observa na natureza, né? Não é uma intervenção direta de Deus, é um procedimento quase algoritmo que acaba dando origem à complexidade, adaptações, mas ela é sempre baseada em contexto. Então, é o mais adaptado naquele contexto, naquele momento. Não quer dizer que é o melhor. Não quer dizer que é a perfeição, tá?
Então, para entender isso, a gente pode lançar a mão de uma analogia, até escrevi sobre isso na questão de ciência, que é a das paisagens adaptativas, né? Então, imagina que aqui, ó, nessa mesa, você tem vários morrinhos de diferentes alturas. Você larga uma população de determinada espécie aqui, ó, na região plana, e você joga água aqui, começa a subir, que é a pressão seletiva. Ou você responde ou você vai se afogar. E aí o que vai acontecer? Vai ter que subir o morro. É isso que a seleção natural faz. Ela leva você para uma solução otimizada. Só que ela é sempre dependendo do contexto. Se eu subir um morro de 10 metros, está valendo. A água não está a 10 metros de altura ainda. Agora, se continua subindo, vou ter que subir para outro morro. Vou ter que dar um jeito de passar para um morro mais alto. Então ela é sempre dependente da pressão seletiva e também da onde você começou nessa paisagem. Eu tinha um morro acessível aqui. Mas se eu tivesse começado aqui, talvez eu só conseguisse subir um morro de 30 metros. E aí, quando chegasse ali a água subindo 30 metros, não consegui descer para ir para outro morro, lamento, extinção. Então, é sempre relativo. E tem aquela piada muito boa também, que eu não preciso correr mais que o urso, eu só preciso correr mais que você. Certo? Sim. Tem urso perseguindo a gente, eu não preciso correr mais que o urso. Se eu correr mais que você, eu já tô de boas. Então, tem um filósofo que escreveu até um livro sobre isso, que é Good Enough. Bom o suficiente. Basta você ser bom o suficiente. Não precisa ser perfeito, então é por isso que os organismos vão carregar em si o legado histórico, né? Porque é como se a gente fosse como se fosse um palimpsesto. Sabe o palimpsesto que ficavam lá nos papiros, né? Você raspava, mas se você olhar com atenção, você ainda consegue ver o que estava escrito antes. De certa forma, a gente é um palimpsesto, que tem estruturas no nosso corpo que não faz muito sentido hoje, embora elas até possam ter alguma função menor, porque foi reaproveitado novamente, mas tem estruturas no nosso genoma, vai ter alguma estrutura que aparece. O Felipe tem aqui, né, aquele da guerra que não fechou direito, né? Que não são estruturas necessariamente funcionais. Um ser humano precisa de guerras para funcionar bem. Mas elas aparecem porque está na nossa embriologia. Se eu tentar retirar, não vai dar certo, porque isso vai descarrilhar o trem da embriologia, vamos dizer assim, e aí o organismo se desenvolve direito. Então ele expressa aquela característica simplesmente porque sim. Porque se não fizer aquilo, o processo embriológico não vai para frente. E não significa necessariamente, embora a pergunta fale em bagagens inúteis, né? Mas como a gente conversou, o processo evolutivo está acontecendo. A gente querendo ou não. E talvez, invariavelmente, futuramente, o siso não exista mais. Já existem casos. Ele pode não existir, ele pode, por uma flutuação, se tornar regra da população. Porque a gente está falando em seleção natural, tem outra força, que é a deriva. Em seres humanos, provavelmente não, porque a gente tem bilhões de pessoas no planeta e a força da seleção ela é proporcional ao número populacional efetivo, né? Aquelas pessoas que se divertem e fazem filhos. Então, com maior a população, mais forte a seleção natural. Por isso que bactéria responde muito rápido a mudanças, porque eles têm um número populacional muito alto. Absurdo. A diferença o número de gerações é muito curto, né? Então, o tempo de geração é muito curto. Então, eles conseguem responder muito à seleção natural. Em populações que são mais isoladas, como, por exemplo, quando acontece, já fazendo o link talvez com a próxima pergunta, em populações que estão à beira da extinção, que elas são fragmentadas, populações pequenas, elas começam a acumular traços que não fazem sentido. Então, por exemplo, eu li um artigo no final de 2024 que mostrava algumas espécies de mamífero, quando estavam perto da extinção, começava a ter uma taxa excessiva de costelas cervicais, que mamífero não tem costela no pescoço, normalmente. Répteis têm, né? Com frequência. É normal. Mas mamífero é uma característica que está associada a câncer, inclusive. E você vê essas populações assim, na beira da extinção, começando a aparecer essas bizarrices. Por quê? Populações muito pequenininhas, a seleção não é efetiva em remover o que não é tão bom assim, e a deriva acaba fixando ou tornando mais comum essas características. Então, sempre tem que ver assim, que a evolução também ela é uma dança que não é coordenada por uma pessoa só. Ela tem a seleção natural, mas tem as outras forças. E, lamentavelmente, alguns vão se perder no meio dessa dança aí. Lamentavelmente. Muito bem. Passamos, então, agora para a quinta e última pergunta. Nós sabemos que a evolução leva milhares ou milhões de anos para gerar mudanças visíveis.
Aliás, antes de concluir a pergunta, eu queria fazer essa brincadeira, porque a gente, quando observa, busca conhecer um pouquinho mais sobre a história do planeta, a gente vai vendo que teve as dinastias, né? Ou em determinado momento a dinastia dos anfíbios, enfim, a dinastia dos dinossauros, que é a mais longa da história do planeta, acho que 150, 160 milhões de anos por aí, né? Mais ou menos por aí, tá. Mas enfim, se eu estiver falando bobagem... Não, eu tenho um comentário sobre isso, mas prossiga. Mas eu achei, eu fiquei... E, óbvio, né? Determinam-se dinastias, e agora a gente vive a dinastia dos mamíferos, logo depois do asteroide, iniciou a dinastia dos mamíferos. Porque é o ramo dominante do planeta. Mas me chamou muita atenção a informação, o dado, de que para cada ser humaninho da face da Terra existem milhares de insetos. Claro. Eu acho que tem umas 300 mil espécies de besouros. Afinal de contas, quem é a dinastia do planeta hoje? Exatamente. Foi a pergunta que me... Exatamente. Essa questão de dinastia é um paroquialismo que a gente tem. E de ficar achando que a linhagem dos mamíferos ou dos amniotas são especiais por alguma razão. Porque se a gente for pensar também, até em termos, dinastia dos dinossauros e dos mamíferos, na verdade tem 10 mil espécies de dinossauro até hoje. Sim, são 10 mil espécies de pássaros. Exatamente, das aves. E mamífero tem o quê? 6 mil, 7 mil. Então a gente está na era do dinossauro ainda, em termos de abundância. E a gente pergunta, mas por que a vida terrestre é tão especial? E nos oceanos lá, vai ver quantas espécies de peixe actinopterídeo tem. Que são os peixes mais comuns, né? De água doce e de água salgada. Cara, eu não vou lembrar agora, mas deve ter, sei lá, 20 mil espécies de peixe, não sei. Ou deve dar mais somado do espécie de peixe do que de... O oceano sempre foi muito soberano, né? Soberano, definitivamente. A vida na Terra, o oceano continuava... Exatamente. Então, mesmo esses recortes que a gente tenta fazer de dinastias, eles são enviesados. Porque a gente acha que a nossa linhagem de vertebrados é especial por alguma razão. Né, de vertebrados terrestres até. Porque se a gente vai lá para os peixes, eles estão lá vivendo milhões é um dos mais antigos. Poxa, tubarão. Se não o mais antigo, eu acho. Tubarão, a gente tem tubarões no Permiano, o grupo, né, dos elasmobrânquios, assim. A nossa amiga lá que estuda os coprólitos lá, né, a Josi. Então, tipo assim, qual o ponto qual a definição de sucesso? Porque se for tempo aqui no planeta, poxa, há quanto tempo não existe? O selacanto tá aí até hoje, né? Claro, a gente fala o selacanto, mas é a espécie atual dos actinistia, né? Que é um grupo que teve uma certa diversidade. Inclusive tem uma história muito curiosa, que todo mundo pensava que estava extinto no final do Cretáceo. Daí, em 1930 e pouco, brotou uma espécie viva lá na costa da África, eu acho. Então, é um milagre! Então é um milagre. Mas enfim, a pergunta... sim, aqui tu pergunta. Fizemos uma digressão interessante. Fizemos. Nós sabemos que a evolução leva milhares ou milhões de anos para gerar mudanças visíveis. No entanto, com as mudanças climáticas e a interferência humana acelerada, as espécies conseguem evoluir rápido o suficiente para sobreviver ou estamos forçando uma seleção artificial que a natureza não consegue acompanhar? Aqui já estamos especulando a sexta extinção em massa, né? Sobre esse tema... primeiro, assim, se a gente fosse... Vai parecer meio apocalíptico a gente falar assim, sexta... Não, pode falar, tem que falar mesmo. A sexta extinção, então todo mundo vai. Eu acho que a gente tem que considerar o seguinte. Primeiro que é uma pressão que a gente está exercendo sobre a biota, que ela é natural, porque nós somos naturais. Eu gosto de pensar sempre assim, para deixar claro que não está tendo intervenção de lugar nenhum, a culpa é de seres naturais, nós mesmos, a culpa está sendo nossa, tá? Então é algo natural, não quer dizer que é bom, porque a gente vai ter que lidar com as consequências disso, e já estamos lidando com as consequências disso. Mas pensando na questão da resposta, ela, como se fala no bom português, ela varia, porque tem grupos, como eu falei, por exemplo, cara, se você perguntar pro rei das bactérias, velho, como que tá aí, tá difícil, a gente tá passando pelo antropoceno agora, e elas, o quê? Tá tudo bem aqui, a gente tá bem, não tá acontecendo nada. Mas para espécies que têm populações muito pequenas, que têm um tempo geracional muito longo, isso acaba se tornando um grande problema, porque elas não têm tempo de reagir à mudança. Então, mesmo que elas reajam, elas tentam seguir o ambiente, mas elas estão muito atrás. Então, por exemplo, o ambiente fala assim, vira para a esquerda agora. E lá vai, lentamente virando para a esquerda.
Quando chegou lá na esquerda, falou, não, agora é para direita. Aí já sai fora da curva e já era. Não dá tempo. Outras populações menores, né, que tem um tempo de geração mais rápido, elas conseguem fazer o zigue-zague e traquear a mudança no ambiente. Tanto é que hoje a gente tem muitos estudos de evolução de espécies, em tempo real mesmo, de espécies urbanas, né? Então, camundongo, sei lá, felinos, roedores que, no geral, que acabaram convivendo com a gente e tem que se adaptar nessa loucura que a gente criou. Então, mas vejam, são animais pequenos, de tempo de geração curto, né? Talvez até mais generalistas, porque são bichos muito especializados. Se você tira o habitat dele, já era, acabou. Você vai fazer o quê? Né? Ele não tem como brotar uma adaptação do nada. Aqui eu vou tocar vou dar no teu chão aqui, porque é o que tu estuda, teu objeto de pesquisa. Mas, via de regra, os animais roedores que vivem em tocas, eles têm uma persistência, uma resiliência às mudanças do planeta muito maior, né? Isso. A gente fala que a extinção é aleatória, mas mais ou menos. Porque existem padrões, né? Tanto é que tem uma coisa que se chama do Lilliput Effect. Você pega o começo do Triássico, que o Felipe gosta muito de estudar, os Procolophonidae lá do Felipe, o Teiu-Jaguar, outras linhagens, você vai ver que elas são tudo pequenininhas. É por acaso? Não é por acaso. É que linhagens menorzinhas, elas conseguem lidar melhor com a escassez, com a condição. E também os bichos mais generalistas, né? Generalistas. Porque, por exemplo, acabou determinado recurso de planta, se eu só depender daquela planta, amigo, acabou pra mim, já era. E aí eu destruo tudo que depende de mim também, né? Que é o efeito em cascata. Agora, se eu consigo me alimentar de diversos recursos, legal. Se eu consigo ficar dentro de uma toca e deixar o caos lá fora e ir lá só quando muito necessário, legal. Então, a extinção é aleatória no sentido de que ninguém tem uma adaptação pronta para uma extinção. Tipo assim, não, eu tenho o colete à prova de asteroide. Não existe, entendeu? Pode fazer bunker à vontade pode aí. Mandar. Não tem. Mas existem algumas características biológicas que permitem grupos responderem mais efetivamente quando acontece a extinção. Então, é uma questão muito interessante, porque vai unir o que a gente sabe de paleontologia, vai unir o que a gente sabe de genética de populações, de biologia evolutiva, de ecologia. Então, tudo isso precisa ser integrado nas políticas públicas de resposta à mudança climática. Muito bem. Falei dessa questão, mas gostaria de frisar, achei muito curioso a observação da série, inclusive, que os mamíferos estavam no período da dinastia dos dinossauros. Eles estavam lá e eram roedores, animais menores, como tu disse, generalistas, hábitos noturnos, mas eles estavam lá presentes, mesmo que os dinossauros fossem os dominantes daquele período da Terra. Uma pergunta que eu gostaria de te fazer, que a própria série faz também, mas vou te provocar, se não tivesse tido o asteroide... Aí uma sexta pergunta bônus aqui. Se não tivesse tido o asteroide, vamos trabalhar no campo do Si, tu acha que ainda estaríamos sob a dinastia dos dinossauros? Eu não tenho certeza se nós ainda estaríamos sob a dinastia dos dinossauros, mas eu tenho 99,999% de certeza que eu não estaria aqui batendo papo contigo. Porque os mamíferos eles não... mesmo que eles se tornassem dominantes, eu acho que os ecossistemas seriam outros, diferentes, de tal maneira que, pelo menos não nesse momento do tempo, não 66 milhões de anos depois... Nossa, acho que eu estourei o microfone agora. 66 milhões de anos depois, não dá para prever, dizer assim, o ser humano estaria aqui. Porque esse é um efeito da evolução, ela é quase como se fosse um sistema caótico. No sentido de que, se você muda um pouquinho a condição inicial daquele sistema, o resultado é completamente imprevisível. Então, quando as pessoas, inclusive, falam assim, a biologia diminui o ser humano a um nada. Não, cara, é o contrário, a gente é extremamente especial, amigo. Um torrãozinho de terra que tivesse batido no olho do ancestral, você não estava aqui. Então, eu acho que engrandece, na verdade. Engrandece, o que torna o ser humano tão especial é a questão da memória, né? Uhum. Isso a série frisa bastante, faz questão de frisar, assim. O que nos trouxe até aqui é justamente a capacidade que a gente desenvolveu de memorizar e aprender de uma geração para outra. Isso também é uma... Então, assim, foi o que nos deu essa vantagem ao ponto da gente, mesmo com o tamanhozinho, o porte que a gente conseguir ser tão dominante. Isso. Mas, assim, tem cientistas que vão argumentar o contrário, especialmente cientistas que vão argumentar que o ser humano é inevitável.
cientistas cristãos, geralmente. Eles vão, obviamente, para eles o ser humano é inevitável, né? Do sentido de que sempre você vai ter seres humanos. E que você for em outro planeta, você vai ter coisa parecida com seres humanos também, porque é assim que a evolução funciona. Mas a minha compreensão, inclusive, tem uma defesa muito boa desse argumento, num livro chamado Vida Maravilhosa, publicado em 1989, do paleontólogo Stephen Jay Gould, que ele faz um argumento sobre isso. A evolução é essencialmente um sistema caótico / contingente, em que se você voltasse, ele fala, tocar a fita da vida novamente, voltasse lá no pré-cambriano, o ancestral que a gente tinha lá em Burgess Shale, era um negocinho desse tamanho que eu vi o fóssil lá no Field Museum, tem um fóssil dele, bem pequenininho assim, não vou lembrar quantos centímetros, que é o Pikaia, tem até um nome engraçado. E se eu voltasse para aquela época, assim, beleza, começa tudo de novo, mas aí eu bati na água, já espantei um Pikaia, o que ia acontecer? Não ia estar aqui, amigo. Não ia estar aqui. Então eu tenho quase certeza de que se o asteroide não tivesse batido, ia ser uma coisa completamente diferente. Não sei se os grandes dinossauros, eu não sei se eles ainda necessariamente seriam dominantes, porque a gente nunca sabe, né? Foi um asteroide, pode ser outro, pode ser um vulcanismo, pode ser não sei o quê. E tanto tempo de lá pra cá também, daqui a um pouco novos predadores já teriam surgido. 66 milhões de anos. Porque a série centra muito nisso, né? Que a evolução, ela também se alicerça muito na competição. Seja competição de território, de alimentação, pela fêmea, enfim. Se alicerça muito na questão da competição. E essa competição, ela vai fazendo a gente desenvolver mecanismos novos, ferramentas novas. O corpo vai se adaptando a isso também. Isso. E a competição está em todos os níveis. A gente não vê, mas tem... Isso é muito bom no livro. Acho que é no livro do Darwin. Não vou lembrar a passagem, mas a citação completa, mas você olha para uma ribanceira cheia de planta ali, pode ter certeza que está rolando uma guerra ali. É briga por sol, é briga por solo, por nutriente, por água. Elas só não gritam, mas elas estão lá, batalhando. Aliás... Bom, respondi então, não sei se satisfatoriamente, as 5 perguntas mais alguns bônus. A gente pode tentar fazer novas rodadas de perguntas e respostas assim. Se vocês engajarem, né? Então deixe seu like, o seu comentário. Compartilha também, manda para o amigo criacionista, vai ser uma delícia ler o comentário dele aqui embaixo. Não esquece de seguir também, né, a Nossa Voicecast aí no YouTube, vou estar deixando, a gente vai estar fazendo esse vídeo em collab, então só ir lá no perfil e seguir, porque temos a Nossa Voz Ciência e vários programas ali também e quadros dentro desse grande guarda-chuva que é a Nossa Voz. Tá bom? Então eu vejo vocês no próximo vídeo, agradeço demais, muito obrigado pela presença e pelas perguntas. Eu que agradeço, privilégio imenso. Tá convidado a voltar com mais perguntas então, tá bom? Selecionarei mais 5 perguntas bem capciosas. É isso que eu quero. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.